5 técnicas para quebrar a ruminação e reconstruir a sua liberdade mental. Você sente que a sua mente não te deixa em paz? Mesmo depois de tentar seguir em frente, você ainda repassa tudo o que viveu? O que não disse ou o que gostaria de mudar? Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 técnicas cognitivas avançadas diretamente do que eu aplico em consultório para interromper a ruminação emocional após o término e reconstruir a sua paz. Eu me chamo Patrícia, eu sou psicóloga especialista em relacionamentos e hoje você vai descobrir como aplicar técnicas de psicoterapia para domar esses seus pensamentos obsessivos, tá bom? Assim você pode retomar o foco no seu presente e romper esse ciclo mental que tá te prendendo lá no passado, que não te deixa em paz. A técnica número 1 é o registro dessas preocupações. Essa técnica vai te ajudar a sair do modo automático. A ruminação é, na maioria das vezes, um processo que fica ali no automático, tá? Um comportamento mental que acontece sem que a pessoa perceba como ele começou ou por quê. Não é? Muitas vezes você tá fazendo qualquer outra coisa no seu dia a dia e aí daqui a pouco já tá lá você pensando no ex, já tá procurando negócio na internet, procurando no Instagram. Então é algo que você nem percebe que tá ali e nem como que começou. Quando você registra essas preocupações ou esses pensamentos, você torna visível o que antes estava invisível, tá bom? Como que você vai aplicar isso? Essa tabela que eu vou passar agora, essas colunas, quem já é meu paciente já sabe, ela se chama RPD, que é Registro de Pensamentos Disfuncionais. Vai ser uma tabela assim, gente, você vai ter a coluna aqui, situação, que você vai descrever o que aconteceu ali antes do seu pensamento começar. Daí você vai ter na coluna do meio, tá? Pensamento, qual foi o conteúdo da sua preocupação. Eu tava, por exemplo, assim, eu pensei que eu sofri muito no meu relacionamento, que não deveria ter sido assim, que poderia ter sido um desfecho diferente, tal, tá? Esse foi o seu pensamento. E na terceira coluna você vai escrever as suas emoções sentidas. Como que você se sentiu? Se sentiu triste, se sentiu desesperado, se sentiu, sei lá, amaldiçoado, você se sentiu frustrado, decepcionado, tá? E depois você vai escrever o comportamento que você teve, tá? Seria uma quarta coluna. Eu vou tentar desenhar aqui pra vocês como que isso ficaria, tá? Só para vocês terem uma noção. Eu vou só demonstrar essa tabela nessa folha, porém essa tabela aqui, ela tá disponível no livro da ansiedade, tá? No Como Dominar a Sua Ansiedade, tem essa tabela lá. Quem já tem esse livro aí, você olha ali no índice que você vai ver a tabela do RPD, tá lá. Ó, você vai ter situação, aqui é a primeira, aí depois você vai botar, ó, pensamento do lado. Qual foi o pensamento que eu tive? Não fui valorizada, tal. Depois você vai fazer outro risco, você vai botar emoção do lado, tá? Botou ali emoção. E na outra, você vai botar o comportamento. Lá no livro, tá até mais detalhado. Ela vai ficar mais ou menos assim, tá, pessoal? 4 coluninhas e vocês vão colocar. Isso aqui, gente, para regulação emocional e para o autoconhecimento, vocês pensam que é assim, eu tenho que ler muitos livros para eu ter muito autoconhecimento, para eu ter muita inteligência emocional. Tudo começa com essa tabelinha, tá? Tudo vai começar. O objetivo não é que você controle esse seu pensamento, mas é aumentar o nível de consciência sobre o tipo de pensamento que recorre aí na sua mente, para você ter consciência sobre os seus padrões. Sabe aquela história? Como que eu vou ter mais autoconhecimento? Gente, é anotando, por incrível que pareça, é você anotando, tendo noção dos seus pensamentos, tendo noção, nomeando as emoções. Quando você ficar bom nisso, você vai ver como que a sua percepção sobre as situações, como que você aceita, não aceita, como que você quer direcionar ali, ter mais consciência sobre os seus pensamentos, como tudo isso vai mudar. E com o tempo, né, os meus pacientes, né, os meus clientes que eu atendo, eles próprios vão percebendo os gatilhos emocionais e ambientais que te jogam para dentro de novo do loop mental. E isso, até essa técnica, assim, falando um pouquinho, isso vai funcionar para quase qualquer contexto de ansiedade, contexto de depressão, pensamentos obsessivos, né, como depois de um término. Vou dar um exemplo bem prático, funcional, tá, de como que isso vai te beneficiar. Ao perceber que toda vez que você tá sozinha em casa à noite, você chega e começa a pensar no seu ex, a pessoa vai começar a aprender a mudar aquela rotina noturna, entende? Ou ela vai dormir com audiobook, ou você vai ligar uma música, ou você vai sair pra dar uma caminhada, de repente você vai fazer uma janta ali, diferente pra você. Então, esse exercício é como se você fosse colocar um espelho aí diante da sua mente, tá? Só que tudo para funcionar na nossa vida, gente, a gente vai ter que fazer com consciência.
e consistência. E a outra técnica é o teste de realidade. Essa aqui também é maravilhosa, é ótima, e aí muitas combinações e até pensamentos em geral que você tem aí, pensamento que não presta, né, da vida, elas são baseadas em supostos. Ah, supostamente tal coisa. É como se você criasse uma hipótese sobre as coisas, né? Quem é ansioso aí sabe muito bem o que eu estou falando. Você cria 1 bilhão de hipóteses para você, para a vida dos outros, para o seu futuro, e geralmente são coisas ruins. Exemplo, porque ele não tá falando comigo porque ele me odeia. Porque ela deve estar com outro. Então, o teste da realidade, ele serve para confrontar essas hipóteses com dados reais e concretos. E na maioria das vezes, vai expor o quanto elas são baseadas em emoção, em pensamentos aleatórios e não em evidências ou fatos. Então, o passo a passo terapêutico que você vai fazer, mesma coisa, ó, pegou lá o seu caderninho, você vai lá abrir a página e você vai anotar qual é exatamente o pensamento, tá? Essa é a frase. Você vai lá e vai escrever. Eu tive um pensamento de que eu nunca mais vou conseguir ter alguém. Eu tive um pensamento de que A, B, C, D, E, F, G, H. E aí você vai colocar, quais são as provas a favor disso que eu tô pensando? Isso tem razão de ser? Outra pergunta. Quais são as provas contra isso que eu estou pensando? Tem alguma evidência contra isso, tá? Se eu estivesse diante de um juiz e eu tivesse que defender este meu pensamento, que provas que eu poderia apresentar? Entendeu? Como é que vai acontecendo a coisa? Beleza. Aí, próxima pergunta. Que outra explicação pode haver, tá? Isso é ótimo para pessoas ansiosas, porque o ansioso tá sempre pensando, né? Por exemplo, a pessoa não tá me respondendo. Como lidar, né? Como lidar com a pessoa que não te responde na hora? Se você tá preocupado com isso, provavelmente ou é porque você tem ansiedade ou porque você tem ali algum fundo de dependência emocional da pessoa ou insegurança. Como que você resolve isso? Provavelmente você só tá ansioso porque você deve estar imaginando alguma coisa, que alguma coisa está acontecendo de ruim que tá te gerando esta insegurança e esta grande preocupação de por que a pessoa não está te respondendo na hora. Você vai se perguntar isso aqui. Que outra explicação que pode haver para a pessoa não estar me respondendo agora? Será que acabou a bateria? Será que tá ocupado com o trabalho? Será que tá com a família? Será que tá na rua? Enfim, será que foi comprar uma coisa? Então, gente, pode ter 1.500 explicações para as coisas. Só que quando a sua mente ela tá focada em coisas negativas e cenários catastróficos, se torna muito difícil e te gera muito mais emoções negativas, né, desafiadoras. E outra questão também que funciona bastante nessas horas é, se outra pessoa estivesse pensando nisso, o que você diria? Se um amigo seu estivesse pensando nisso, o que você iria dizer? Isso também funciona para esse tipo de preocupação, né, de ansiedade, de ruminação, tá? Esse exercício ajuda a quebrar o viés de confirmação, que é a tendência de só enxergar o que reforça as nossas crenças negativas. Porque muitas vezes você só tá pensando, enxergando aquilo que você quer e aquilo que alimenta mais aquilo que você já pensava. Por exemplo, no contexto do término, esse tipo de questionamento é vital, porque ajuda o paciente a perceber que estar pensando não significa que aquilo seja verdade. Então você vai meio que destrinchando ali seus pensamentos, entendeu? Você vai, de certa forma, separando ali que pensamentos que fazem sentido, que pensamentos que não fazem sentido. Nesse momento você precisa atuar como se fosse um filtro. Eu sei que é difícil, mas você precisa desenvolver esse filtro. Porque às vezes você pensa que a pessoa lá não tá falando com você, é porque já esqueceu você. Mas muitas vezes pode ser porque a pessoa também tá sofrendo, também tá evitando contato pela dor. Enfim, tem 1.001 explicações que às vezes não é exatamente o que você está pensando. Outra técnica é a redução gradual do tempo de ruminação. Essa é uma das técnicas mais práticas, tá? Aqui a ruminação, ela não é negada, mas ela pode ser delimitada. O paciente aprende que pode pensar no ex, só que dentro de alguns limites estabelecidos por ele. Por exemplo, como fazer? No primeiro dia você vai estabelecer ali 20 minutos, tempo permitido para você preocupar, para você pensar exaustivamente, entendeu? No próximo dia, você vai reduzir este tempo, talvez para 15 minutos. Terceiro dia, você vai reduzindo para 10 minutos e assim por diante. Durante esse tempo, você pode usar um cronômetro, tá? O objetivo é treinar o cérebro para que ele entenda que precisa encerrar o ciclo de pensamento sobre aquele tema e redirecionar a atenção para outro assunto, ao invés de ficar girando indefinidamente dentro daquele assunto, tá bom? É como se você fosse criar limites saudáveis dentro da sua própria mente. Outra técnica muito legal é a aceitação da incerteza. Essa é uma das mais profundas. A ruminação ela é muito ligada à tentativa de obter certezas. Será que pensa em mim? Será que me trocou? Será que poderia ter sido diferente? Só que a verdade é que muitas dessas perguntas elas não têm resposta definitiva. E quanto mais você busca, mais você acaba sofrendo. Então você vai começar a ter algumas frases do tipo: poxa, talvez eu nunca saiba disso. Eu consigo viver bem mesmo sem eu ter essa certeza
sobre tal coisa de fulano, ciclano, beltrano. Outra frase para você utilizar também nesse período é: eu escolho viver no presente, mesmo tendo certas dúvidas. Então é para você trabalhar a sua aceitação. E essa é uma técnica de reestruturação de pensamentos, é como se fosse uma reforma ali de pensamentos. Também tem uma base ali no estoicismo, e isso ajuda a você transmitir para sua mente que você não está em perigo, que você não está precisando resolver um problema e que você pode viver bem sem ter resposta para tudo, tá certo? Uma outra pergunta que é muito interessante para você fazer nesse período, você pode anotar essas frases que eu falei num bloco de notas, aí, sei lá, nas notas do seu celular, mas você pode anotar também a seguinte pergunta, tá? Diante de tudo que você valoriza, se você já viu os outros vídeos anteriores dessa playlist onde eu falo sobre os valores, você vai ter lá as coisas que você valoriza na sua vida hoje, tá? Então, diante de tudo isso que você valoriza, quais ações que te aproximam e quais ações que te afastam daquilo que você preza hoje na sua vida. Vou te dar um exemplo. Eu tenho o valor de vida saudável, cuidar da minha saúde. Então, eu sair todo final de semana, sexta, sábado e domingo pra balada, é uma ação que me aproxima dos meus valores? Não me aproxima. Então, eu vou fazer escolhas mais conscientes a partir do tipo de pessoa que eu quero ser. Então, nesse contexto de término, você vai atuar no seguinte: mandar mensagem de hora em hora pra pessoa ou todo dia pra pessoa vai me afastar da minha autoestima. Então, nesse momento, você está prezando por melhorar a sua autoestima, se construir, melhorar o seu autoconhecimento. Então, nesse momento, você vai escolher algo que vai fortalecer a identidade que você está construindo agora, e isso muda completamente o foco. Você para de viver em função do outro e começa a se orientar pelo que você acredita que é mais correto. E só para fechar, né, gente, essas técnicas, elas não são mágicas, elas são ferramentas, e ferramentas precisam ser usadas com consistência e coragem. E se você quiser se aprofundar mais, tenho alguns e-books que estão aqui na descrição, deles é o SOS Térmico, que ele aborda ainda de forma mais profunda, e tem mais algumas atividades ainda ali para você. E além disso, se você precisar de um acompanhamento mais personalizado, o link para agendamentos também está aqui embaixo na descrição. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo. Tchau, tchau!